Marcos capítulo 16, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Senhor, ela é viva e eficaz para transformar e mudar as nossas vidas, Senhor. Pai, eu não posso fazer com que o coração da tua igreja mude, eu não posso definir qual é a terra que esta palavra vai cair, Senhor, mas eu te peço, Senhor, que pelo teu Espírito as terras sejam saudáveis, sejam terras boas e férteis. Senhor, que cada palavra ministrada, Senhor, seja e entre no coração de cada um, naquilo que cada um precisa, naquilo que cada um está esperando de Ti, Senhor, para a glória de Deus. Amém. Então imagina que um dia você está andando, e você está indo para o seu trabalho, e você está fazendo a sua vida cotidiana, e aparece uma pessoa, você está indo para o seu trabalho, e lá no meio do ônibus aparece alguém e fala assim: me segue, larga isso daí e vem me seguir. E você olha para aquele homem e fala assim: esse cara é ousado, esse cara é corajoso, eu não conheço ele, ele não me conhece, mas ele está falando que eu devo segui-lo. Ele está falando para mim: me segue, abandona tudo e me segue. E você, mais ousado ainda talvez, você olha para aquele cara, você olha para aquela pessoa e fala assim: quer saber? Eu vou te seguir. Eu não tenho muito a perder, ou eu tenho tudo a perder, mas eu gostei da sua coragem, eu gostei da sua proposta, eu quero mesmo mudar de vida, e então eu vou te seguir. E você sai, você liga só para o seu, você nem liga, na verdade você nem liga, você só simplesmente não aparece no trabalho, você não aparece mais em casa, você não aparece em nada, porque você decidiu seguir aquela nova proposta que te deram. E você começa a seguir, e ele começa a fazer convites para outras pessoas seguirem também. E algumas outras pessoas começam a seguir ele também. E você já não está mais sozinho, você está seguindo com algumas pessoas. E você fica assim meio: qual é desse cara? Por que a gente está aqui? Só que você vê que esse cara, esse homem, ele tem algumas coisas de diferente. Ele vai e, bom, você não está no ano de 2018, você está lá no ano 1, 0, primeiros meses, e você... Mentira, primeiros meses não, né? Você já está há 30 anos, por favor, gente. Você já está há 30 anos, e você vê que esse homem, ele bate de frente com gente que ninguém tem coragem de bater de frente. Ele bate de frente com mestres da lei. Ele bate de frente com os sacerdotes intocáveis da religião da sua época. É como ele chegasse para o Papa e falasse: eu sei mais do que você. E melhor do que isso, além dele bater de frente, ele deixa essas pessoas quietas. Elas não sabem discutir com ele. Toda palavra que ele dá para nele, porque as pessoas não sabem rebater. Ele é o mestre dos mestres.
E esse cara era aquele cara lá que você começou a seguir, você nem sabe direito por quê. Mas agora você começa a perceber que ele tem algumas coisas de diferente. Primeiro, ele é corajoso, ele enfrenta quem ninguém tem coragem de enfrentar. E ele enfrenta. Mas mais do que isso, porque coragem de vez em quando a gente acha uns loucos para ter coragem de fazer tudo. O cara, meu Deus, nem falar. Os caras têm coragem de fazer umas coisas que eu falo assim, pelo amor de Deus. Então, uns loucos corajosos você encontra, mas você continua a andar com esse homem, e não só de coragem ele é feito, o problema é que ele passa e alguém fala assim, olha, eu não vejo, e ele impõe a mão e a pessoa começa a ver. Ele impõe as mãos e as pessoas começam a andar. Ele impõe a mão e os surdos começam a ouvir. Ele impõe as mãos e os demônios são libertos das pessoas. Ele impõe as mãos e uma casta de demônios vai embora de alguém. Ele impõe as mãos e por onde ele passa tudo é transformado pelo poder que existe nele. E aí você começa a falar assim, esse cara é diferente, eu acho que eu estou participando de alguma coisa que não é tão comum de se participar nessa terra. E você então, mas o que eu acho mais incrível é que ele não faz as coisas sozinho. Quando ele junta para ensinar, ele junta as pessoas para ensinar da lei, para ensinar da palavra, para ensinar da vontade de Deus. Aquelas pessoas ficam com fome e ele fala assim, olha, ajuda vocês que decidiram me seguir, ajuda vocês a entregar os pães, a entregar os peixes, a entregar o alimento a essas pessoas, e você começa a ver que na sua mão a multiplicação vai acontecendo, e todos saem alimentados, mais de 12, 15 mil pessoas ao todo saem alimentados. Quem aqui não acha que está participando de algo especial? Você está. Nessa altura do campeonato, aqueles que nós chamamos dos discípulos de Jesus, aqueles 12, eles já perceberam que eles estão participando de algo especial. Porque aquele moço que um dia falou assim, ei, para de coletar impostos, agora ele está abraçando gente que ninguém abraça. Aquele homem que disse para o outro, ei, vem comigo, para de pescar, vem comigo. Agora ele faz milagres que nunca ninguém fez. Porque Jesus fez milagres que nunca ninguém fez. Jesus foi o único que curou pessoas que estavam com lepra, porque era um milagre messiânico. E você começa a ver essas coisas. E você começa a participar dessa história. E passa o primeiro ano, o segundo ano, e você está participando dessa história, e você começa a perceber que você agora, você é humano, e tem um problema em ser humano, meu irmão. Você começou a perceber que você está fazendo parte de uma coisa de muito sucesso. Porque Jesus é um sucesso. Jesus por onde passa tem multidão. Jesus por onde passa as pessoas querem coroá-lo rei. Por onde passa Jesus, ele lota os lugares, todo mundo está atrás dele. E bom, você é discípulo dele, então as pessoas também começam a correr atrás de você. Você não é mais o Célio, você é o Célio, aquele lá que teve coragem de seguir Jesus. A sua vida muda. E passam-se os anos, e Jesus, ele começa a falar sobre um reino, sobre um tal de reino dos céus, e na verdade você não entende muito bem, porque ele fala de um jeito meio estranho, ele fala de umas coisas que você não entende, você não compreende, mas a verdade é que você começa a falar assim, cara, o reino dos céus é meu, o reino dos céus é meu, e aí você já começa então a discutir que lado do trono você vai sentar.
Você discute direita ou esquerda, eu vou ser governador, não vou, quem que vai ficar aqui, quem que vai ficar ali, porque você já está top, você já está pensando em coisa grande, Jesus, você está do lado de Jesus. Mas aí acontece uma coisa que ninguém esperava. Do dia para a noite, Jesus morre. E o sonho acaba. Jesus morre. E lembra você, discípulo, discutindo 2, 3 dias atrás, quem que você ia cantar sabor de mel para a pessoa? Você falou assim, a minha vitória tem sabor de mel, quem me viu na prova, não sei o quê. E Jesus morre. Jesus morre. Jesus agora está crucificado. E aí você fala assim, quer saber? Eu vou voltar para a minha vida. Chega, esse sonho acabou, eu vou voltar para a minha vida. E você volta ao seu trabalho, você vai lá pedir emprego de novo, vai pedir para seu pai te aceitar de novo em casa, para o seu filho te perdoar, para sua mãe, para o seu pai te perdoar, você vai pedir porque você precisa ter um lar de volta, mas quando você menos espera, no terceiro dia, Jesus aparece para você e fala, ei, quem disse que o sonho acabou? Eu ressuscitei para a glória de Deus, eu venci a morte. E aí, o sonho renasce. Você falou assim, cara, tudo tinha acabado, mas agora, não acabou, o sonho renasceu. E você fala assim agora então pronto, agora Jesus venceu a morte, agora Jesus venceu o pecado, agora Jesus venceu tudo, agora sim Ele é o poderoso de Deus, agora Ele vai tirar César do trono, vai tirar Pilatos do trono, Ele vai tirar todas as pessoas do trono, Roma acabou, agora o que vai viver é o reino dos céus, Jesus vai instaurar o reino dos céus na terra, agora toda a vontade de Deus será feita, e eu, aquele cara que apostei lá em Jesus, lá no começo lá da história, que ele disse, me segue, eu segui, eu vou ser grande, eu vou estar no reino, eu vou ser um dos preferidos do reino, eu vou ter glória, eu vou ter honra, e você só espera Jesus, você só está esperando as instruções de Jesus, para Jesus falar assim, olha Cláudia, você vai ficar no lugar de Pilatos, olha fulano, você vai ficar naquilo, você vai ser o tesoureiro, você vai ser aquilo, você já está pensando, cara, eu fiz a melhor escolha do mundo, eu estou super na boa agora, a partir de agora meus problemas acabaram, eu vou estar em posição não de cauda, mas de cabeça, aí você já vira pentecostal e começa a pregar, e aí Jesus fala assim, não, o que eu tenho para instruir vocês é, vão por todo mundo, preguem o evangelho, batizem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é isso aí, o que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz, eu estou subindo para o céu, abraços. Aí você fica pensando, mas aí os discípulos fizeram algo diferente, eles obedeceram a Jesus, e eles foram pregar o Evangelho. E aí depois Jesus diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E eles ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, até que o poder do Espírito Santo se derrama sobre eles, e o poder como línguas de fogo toca eles, e eles começam a falar em diversas línguas, e o povo começa a olhar e dizer assim, o que está acontecendo com eles? Eles estão bêbados, eles estão loucos, e aí Pedro se levanta e diz, não, esses homens não estão loucos, esses homens não estão bêbados, isso é o que Joel profetizou, que as mulheres teriam visões, que os jovens profetizariam, que os velhos seriam cheios do poder de Deus, e deixa eu dizer para vocês, arrependei-vos, porque Jesus, aquele que vocês crucificaram, é o Santo de Deus, Ele morreu na cruz, para salvá-los dos seus pecados, para limpá-los, para perdoá-los, arrependam-se enquanto é tempo, porque o reino de Deus chegou, e enquanto Pedro está pregando, as pessoas começam a ouvir, a se arrepender, e a Bíblia fala que 3.000 pessoas são convertidas
convertidas ao Evangelho, elas aceitam o Evangelho da cruz, se arrependem da sua velha vida, do seu pecado, e agora elas começam a seguir a Jesus. E então Pedro continua pregando, os apóstolos continuam pregando, e eles estão tão cheios do poder de Deus, que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava as pessoas só queriam passar pela sombra de Pedro, e as coisas continuam, mas como o Evangelho começa a crescer, como as pessoas começam a se reunir pelo Evangelho, então a perseguição ao Evangelho começa a crescer, e Estevão, um dia, um homem de Deus, é apedrejado e morto por causa do Evangelho, mas aquela morte de Estevão, um dia fica no coração de um homem que matou Estevão, que estava lá, chamado Paulo, e Saulo se converte em Paulo, começa a ser cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho, e ele diz: eu não quero só pregar aos judeus, eu quero pregar aos gentios, e o Evangelho começa a crescer, e são fundadas igrejas na Galácia, em Éfeso, em Corinto, e são fundadas igrejas em Filipe, e a igreja começa a crescer, e a Ásia começa a ser cheia do poder de Deus, Tiatira, as igrejas da Ásia começam a se encher de Deus, mas a perseguição não acaba, no mesmo modo que a perseguição não acaba, o poder de Deus aumenta sobre a vida das pessoas, e enquanto Roma está usando os seus lugares de entretenimento para matar cristãos, para fazer de lugar onde cristãos morrem, o Evangelho só cresce, só cresce, só cresce, o poder de Deus só cresce, vai invadindo a terra, e quando João ele só é colocado lá na ilha de Patmos, porque alguns historiadores dizem que tentaram matar João, colocando ele em um caldeirão quente, mas ele caía e não morria, e não acontecia nada com ele, porque ele estava cheio do poder de Deus, e pessoas cheias do poder de Deus são guiadas por Deus, porque Deus disse lá, Jesus disse: os sinais acompanharão aos que creem, vocês tomarão veneno, e não lhes farão mal nenhum, enquanto vocês estiveram pela minha palavra. E João estava pela palavra, e mal nenhum acontecia por eles, mas os apóstolos morreram, as pessoas morreram, e o Evangelho só cresceu, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas se redimiram pelo sangue de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Mas aí, anos e anos depois, nós chegamos em 2018, e eu não sei você, mas eu penso que em 2018, o que deu errado? O que no meio do caminho deu errado, para em 2018 a igreja estar na situação que está? Por que em 2018 a igreja só se resumiu a um sistema de você ir aos domingos na igreja, dar uma oferta, receber uma palavra e ir embora? Por que em 2018 a igreja se resumiu a fazer noites de adoração, onde são conferências cobradas 200, 300 reais para que você receba o avivamento? Por que em 2018 o evangelho no nosso país é uma vergonha? Por que em 2018 a igreja se resumiu a um lugar, a um templo religioso, onde a gente se encontra todos os domingos, todas as quartas, a gente vai até com certa frequência, mas não tem esse poder, não tem essa glória, não tem essa manifestação de que Atos pregou, Jesus pregou, e os apóstolos tanto pregaram e aconteceram na vida deles. Eu quero te dar 3 sugestões. A primeira sugestão é que nós não entendemos mais o que é seguir a Jesus.
Mateus 10, 37 ao versículo 39 diz que aquele que ama pai e mãe e não é capaz de deixá-lo pelo amor a mim não é digno de me seguir. Aquele que ama o seu filho mais que a mim e não me segue por causa disso, não é digno de me seguir. Aquele que acha que encontrou a vida, perderá. Mas aquele que perder a vida por mim, a achará. Sabe, meus irmãos, Pedro diz um momento, ele fala, Jesus, e nós que deixamos tudo para te seguir. Em Gálatas capítulo 2, Paulo diz assim, eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais o meu corpo, mas é pela vontade do Espírito que eu vivo. Sabe, meus irmãos, eu tenho a impressão de que a gente deixou de seguir a Bíblia achando que a Bíblia não é muito literal. A gente fala assim, não, Jesus não falou sobre deixar pai e mãe. Jesus quis dizer que a gente tem que deixar a nossa paixão. Não, Jesus disse assim, aquele que não é capaz de deixar pai e mãe. Aquele que não for capaz de deixar o filho. Aquele que não for capaz de deixar a sua vida, não é digno de mim. Mas nós começamos, ainda mais nos tempos modernos, nós começamos a seguir Jesus como alguém segue alguém no Instagram. A gente começou a seguir como alguém que segue Jesus no Facebook. A gente segue como alguém que, não, Jesus está lá, ele está lá, eu curti, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, eu sigo um monte de gente de vida saudável no Instagram, que eu falo que eu vou ser fitness, e eu falo assim, não, amanhã eu vou ser fitness. E você sabe, eu até falo das pessoas lá, falo, não, fulano é fitness, fulano é bom, fulano, ciclano é bom. Mas na verdade, eu mesmo, de seguir o que o cara está falando para mim fazer, eu obedecer a dieta dele, eu obedecer o treino dele, eu não obedeço. Um dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, eu não quero falar qual a denominação, mas ele falou assim, mas deixa eu pintar o quadro para vocês. Ele estava com uma garrafa de vodka na mão, bebendo, e ele falou para mim assim, eu não saio da minha igreja, porque igreja boa é a minha, porque lá é santo, lá mulheres é de um lado, homens é do outro, quando eu vou eu tenho que ir de terno, gravata, e lá é muito bom, porque lá o pastor fala mesmo o pecado das pessoas, ele fala que a gente tem que mudar, ele fala que a gente tem que se transformar, ele fala que a gente está em pecado, ele fala que beber vodka é pecado. Eu olhando para ele, e ele assim com a garrafa, e de bermuda, e todo vida louca, e ele falando, não, lá é de Deus, lá acontece de Deus. Eu fiquei olhando para ele e falando assim, cara, não vale de nada. E sabe, às vezes a gente vem na igreja para a gente ouvir só o que é certo, ouvir o que a gente deve fazer, mas no final das contas a gente não faz nada. E isso não é seguir a Jesus. Eu daria todo o valor para aquele rapaz, se ele não estivesse com aquela garrafa de vodka na mão, se ele estivesse de terno e gravata, e se ele estivesse no domingo na igreja dele. Mas ele não estava. Ele só queria participar de algo que as pessoas lá são corretas, mas ele não é. Não caia nessa armadilha, meu irmão, de participar de algo que é correto, sem você obedecer aos mandamentos daquilo que é correto. Você vai se iludir, você vai imaginar que você é, mas você não é. Então, a primeira sugestão é que eu acho que a gente não sabe mais muito bem o que é seguir Jesus. A gente não se entrega mais a Jesus. A segunda sugestão é que muitos de nós paramos na tempestade. Na primeira tempestade, nós fazemos igual acontece em João 21. Jesus morre e os discípulos, está lá Simão, está lá Natanael, está lá Tomé pescando, já voltaram para o trabalho deles, já voltaram à velha vida. Sabe, muitos de nós somos assim, no meio da tempestade, quando o primeiro problema vem, porque para eles era o primeiro problema, Jesus morreu.
Até então estava dando tudo certo, mas e agora? Jesus morreu. Eles já correram atrás de voltar para a velha vida. Quantos de nós não fazemos isso? No primeiro momento a gente volta para os nossos sonhos, volta para a nossa família, voltamos para a nossa velha vida, porque a gente fala assim, no que a gente apostou deu errado. Como se Jesus e como se o Evangelho fosse uma aposta. Vamos apostar aqui e ver se dá certo, se não der certo a gente volta. E uma das sugestões que eu tenho para em 2018, Atos estar tão distante de nós, é que além de nós não entendermos o que é seguir Jesus, os poucos que seguem na primeira tempestade voltam atrás. E a minha terceira sugestão é que nós ficamos satisfeitos com o que Jesus fez em nós. Imagina então Jesus ressuscita, e os apóstolos olham e falam assim, e os discípulos, ainda discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, essa coisa de ir pregar o Evangelho, essa coisa de entregar a vida, na boa, é legal, mas eu não vou fazer. Sabe por quê, Jesus? Porque eu já estou satisfeito. Você não morreu na cruz? Morri. Então, você já não me salvou dos meus pecados? Salvei. Você já não me libertou? Libertei. Eu já não sou nova criatura? Sou. Então, o que eu quero mais fazer com isso daqui? Eu estou de boa. Eu acabei a minha vida. Sabe, mas eles não fizeram isso. Eles continuaram a obedecer a Jesus, mesmo depois que os problemas deles tinham sido resolvidos. Você entende o que Deus está falando aqui? Cara, quantos de nós paramos de obedecer e de seguir a Jesus quando os nossos problemas são resolvidos? Já fui salvo, tá bom. Eu já cheguei no grau ministerial que eu queria, tá bom. Eu já cheguei no emprego que eu queria, então tá bom. Eu já fui salvo, então tá bom. Eu já fui curado, então tá bom. Eu já fui liberto, então tá bom. Meu filho já está resolvido, então tá bom. Eu já casei, já arrumei um namorado, uma namorada na igreja, já casei, então tá tudo certo. Eu não preciso mais obedecer a Jesus e dar continuidade no trabalho de Jesus, porque os meus problemas estão resolvidos. E cara, isso é a coisa que mais acontece dentro das igrejas, que mais acontece com o povo de Deus. Nós achamos que a finalidade maior de Jesus nos encontrar foi nós mesmos. Então quando acaba em nós, nós estamos resolvidos, a gente fala, beleza, vida nova, partiu praia, partiu tudo, mas os discípulos não fizeram isso. Os discípulos, quando a vida deles foram resolvidas, eles olharam para o mundo, olharam para Jesus e falaram assim, agora nós temos que resolver a vida de todos os homens e de todas as mulheres que nós encontrarmos pela frente. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, nós temos que salvar pessoas, nós temos que batizar pessoas, nós temos que curar pessoas, nós temos que falar do poder de Deus, nós temos que dizer que há esperança para esse mundo, que há esperança para judeus, que há esperança para gentios, que há esperança para brasileiro, para pobre, para rico, para branco, para negro, para índio, para baixo, para alto, para qualquer tipo de gente que aparecer na minha frente. Eu vou viver pelo Evangelho e para o Evangelho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu tenho essa sugestão, que eu acho que às vezes a gente se esqueceu disso. A gente parou, quando Jesus resolveu o nosso problema, a gente pegou o nosso caderninho e falou assim, não quero nem mais ouvir o que você tem para falar, Jesus. Eu já resolvi. Mas aí a gente vem à igreja todo domingo e a gente acha que está tudo certo. Sabe? Eu estava pensando na ceia do Senhor. E a Bíblia fala sobre comer e beber indignamente. E a maioria de nós, a gente faz algumas, eu estava até conversando isso com algumas pessoas,
A maioria de nós, a gente faz uma coisa tão rasa do que é pecado, do que é beber, do que é fazer indignamente. Mas eu fiquei pensando em mim, em um carnaval. Então estava eu, João Pedro, nosso tecladista, e o Kaique, o técnico de som, e nós estávamos frustrados, solteiros, sem ninguém, sem amor, sem nada, no carnaval, determinados a ser crentes, então a gente não queria ir para a bagunça, estávamos determinados, a gente mudou de vida, nossa vida foi transformada, e a gente resolveu ter a genial ideia de ficar na casa do Kaique, os 5 dias de carnaval. Muito legal, muito másculo a decisão. 3 homens numa casa, comendo fandangos o dia inteiro, comendo só comida que não prestava, passando mal, jogando videogame, brigando por causa de videogame. E isso foi na sexta, começou sexta-noite, meu irmão. Foi um inverno tenebroso. Começou na sexta, aí passou pelo sábado, aí passou pelo domingo. E aí chegou na segunda, a gente falou assim, pelo amor de Deus, vamos sair desse apartamento? Vamos ver vida? Tem vida lá fora. E a gente resolveu sair, quando a gente resolveu sair, a gente resolveu que a gente ia para o Hop Hari. Então, se é para sair, vamos sair direito, vamos para o Hop Hari. Aí pegou, já era tarde, tipo, já era umas 11 horas da manhã, a gente, vamos para o Hop Hari, daqui do lado mesmo, e fomos para o Hop Hari, nós 3. E tal, então, a gente se divertiu, aí foto vai, foto vem, né? Daqui a pouco começa o quê? Por que você não me chamou para ir com vocês? Vocês foram no Hop Hari e não chamaram ninguém? Nossa, que relaxo, meu, a gente ficou em casa. Sabe essas coisas? Eu acho que com todo mundo já aconteceu isso. Aquele programa de última hora que você faz com quem está do seu lado e depois começa a gente, nossa, você não ama mesmo, hein? Você não é amigo, você vai embora sozinho, fez churrasco, nem chamou a gente. E aí a resposta que a gente dava era assim, meu, foi de última hora. A gente estava lá, a gente decidiu passar o carnaval junto, e a gente foi de última hora. Não foi programado. Quem estava conosco foi. Quem não estava, não foi. E eu fico pensando isso a respeito da ceia. O que isso tem a ver a ceia? Sabe o que eu fico pensando? Que tomar a ceia indignamente é você querer tomar quando você não está na mesa com Jesus. Porque quantas vezes você acha que era uma coisa especial comer pão e tomar vinho na época de Jesus? Não era. Aqueles discípulos deviam fazer isso quase todo dia. Não foi a primeira vez que Jesus falou para eles, 8 horas tem janta, hein? Não foi. A ceia ele preparou um lugar correto, ele quis que todos estivessem correto, mas na ceia estava quem seguia a Jesus. Na ceia estava quem já estava com Jesus sempre. Na ceia não estava ninguém que não seguia Jesus. Na ceia não tinha ninguém que não estava com Jesus todos os dias. Jesus não fez convites especiais para a ceia. E às vezes nós queremos participar da obra de Jesus, sem estar com Jesus. Porque Jesus fala lá em em Marcos 16, onde nós lemos um pouquinho antes, ele fala assim, olha, vocês que estão em meu nome, vocês tomarão veneno e não fará mal algum, vocês pegarão em serpente e elas não te picarão, vocês orarão e as pessoas serão curadas, vocês orarão e os demônios serão libertos, tudo isso em meu nome. Mas às vezes nós queremos os sinais do reino de Deus nas nossas vidas, e a gente vai lá e pega uma serpente, e a primeira coisa que a serpente faz é picar a gente.
A primeira coisa que a gente faz ao tomar o veneno é o veneno matar a gente. E a gente fica se perguntando, por que que isso está acontecendo? Simples, simples, simples. As promessas foram para aqueles que estavam andando com Jesus. E tomar a ceia indignamente, eu penso muito nisso. É quando você quer chegar no meio do jantar, sentar com Jesus e querer comer o pão de qualquer jeito, tomar o vinho de qualquer jeito, sem ter passado a semana com Jesus, sem ter passado o dia com Jesus, sem ter passado os anos com Jesus, sem ter sofrido com Jesus, sem ter obedecido a Jesus, sem ter vivido para Jesus, sem ter se entregue a Jesus. E aí quando Jesus fala assim, galera, vem cear, você nem ouve o convite porque você está longe. Eu assisti um filme na sexta, e eu vou dar o spoiler do final, então não assistam mais, tá? É Maze Runner 3, tá? Então quem assistir não vai, os jovens estão eufóricos brigando, mas o final, o rapaz morre, gente. Morre. A Teresa também morre, tá? De nada. A Teresa também morre, mas um dos rapazes, é o Andy, sei lá o nome dele, ele morre, mas ele deixa uma carta para o líder lá. Ele deixa uma carta e fala assim, eu lembro de quando você chegou para a gente. Eu lembro que você era um menino assustado, que saiu daquela caixa assustado, com medo, não sabia e não entendia nada do que estava acontecendo, mas logo você se tornou um homem corajoso, logo você se transformou em um homem forte, logo você começou a tentar nos libertar daquilo que nós estávamos presos, e eu vi que eu tinha que te seguir. Mesmo eu estando há mais tempo, eu vi que eu tinha que te seguir, porque você era a pessoa certa para eu seguir. E na carta continuava, e se você está lendo essa carta, provavelmente eu estou morto, porque eu morri, porque eu estava te seguindo, em alguma das missões que nós estávamos cumprindo. Eu morri para te deixar vivo, eu morri para a missão ser cumprida, porque eu quero te dizer que em qualquer lugar que você fosse, eu continuaria te seguindo. E só dava eu no cinema chorando, falando, cara, esse é Jesus, e esse deve ser eu, seguindo a Jesus. Não importa se eu encontrar a morte, eu devo continuar seguindo a Jesus. A Bíblia fala assim que o reino dos céus é como uma pérola de grande preço. Que quando o mercador olha aquela pérola, ele vende tudo que tem para conquistar aquela pérola. Meus irmãos, nós lemos lá em Marcos 16, que Jesus, então, ele ascendeu aos céus e deixou o seu Espírito sobre nós, porque sinais aconteceriam através da igreja. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar hoje a ser esse seguidor de Jesus que tem coragem de entregar tudo. A ser esse seguidor de Jesus que tem coragem de se libertar dos seus medos, dos seus pavores, das suas paixões, que tem coragem de se libertar de tudo em favor de Jesus. Eu quero te convidar, meu irmão, a você ser um seguidor de Jesus que na primeira tempestade ainda continua no barco. E eu quero te convidar a ser um seguidor que na hora que Deus te restaurar, na hora que Deus te curar, na hora que Deus te transformar, na hora que Deus fizer tudo por você, que você alcançar os seus sonhos, os seus propósitos, aquilo que você quis, você vai falar assim,
O sonho de Deus ainda não acabou. O meu pode ter sido realizado, mas ainda há muito o que fazer pela obra de Jesus Cristo aqui nesta terra. E aí nós voltaremos a viver tempos em que Atos será algo real em nossas vidas, em nossas igrejas, na igreja Restauração e Vida, para a glória de Deus. Meu pai estava no hospital, e eu termino. Meu pai estava no hospital e ele estava na UTI ainda, e ele chegou e falou para mim: Gustavo, aí eu estou aqui cheio dessas coisas, deitado na cama, quando eu descubro que um dos enfermeiros é o quê? Pastor. Aí beleza, isso acho que na terça. Aí na quarta, beleza, aí na quinta, Gustavo, aí você não sabe, estou aqui no internado, na UTI, deitadinho aqui, quietinho, em observação, quando o pastor chega para mim e me pede aconselhamento. Aí eu brinquei e falei assim: nossa, faltou só ele deitar, você levantar e você começar. E ele falou: eu aconselhei ele, eu fiquei lá, cara, e ele falou que vai mudar algumas coisas a partir de agora, eu espero ter sido bênção na vida dele. Ele agradeceu muito, pediu desculpa, né, pela ocasião em que ele foi pedir conselho, mas eu aconselhei ele. E eu fiquei pensando que a gente tem que ter na nossa mente que o reino de Deus é a tempo, fora de tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, nós estamos aqui para proclamar as boas novas do Santo de Deus nesta terra. Queria chamar o grupo de louvor, e eu queria que você, eu não sei em que fase você está, se você olhou e disse assim: eu acho que eu nunca segui Jesus de verdade. Eu acho que eu nunca tive coragem de abandonar as coisas de verdade. Eu acho que, na verdade, o meu seguir a Jesus é esse seguir de só ouvir o que Jesus faz, mas nunca de participar, nunca de obedecer. Eu não sei se você está no meio da tempestade e falou: quer saber, eu vou largar tudo. Ou se você já está no momento em que você está tipo aposentado da fé. Já fiz tudo o que tinha que fazer, agora comigo não é mais comigo, agora que se Jesus quiser que alguém faça alguma coisa, que ele chame outros. Porque para mim acabou, eu só vou continuar nessa minha baladinha aqui, de domingo a domingo, vindo na igreja, porque é isso mesmo. Se Jesus quiser que alguém seja curado, se Jesus quiser que alguém seja transformado, se Jesus precisar de alguém para evangelizar ali fora, se Jesus precisar, ele que procure outro, porque eu me aposentei. Eu não sei se você é uma dessas 3 pessoas, mas se você é uma dessas 3 pessoas e você diz hoje em seu coração: eu quero uma mudança de vida, eu quero me transformar em um seguidor de Jesus. Eu quero, quando Jesus parar para comer, eu quero estar com Ele. Quando Jesus parar para curar, eu quero estar com Ele. Quando Jesus parar para ensinar, eu quero estar com Ele. Quando Jesus parar para fazer qualquer coisa, eu quero estar com Ele. Se você é essa pessoa que fala assim: eu não quero mais perder Jesus de vista, eu quero segui-lo e estar em todos os momentos com Ele, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar. Isso é sério, meu irmão. Eu não sei se você consegue entender a seriedade disso. A seriedade de falar assim: Jesus, eu quero estar onde você estiver, eu não vou te perder de vista. Isso quer dizer que talvez, como nosso pastor, você vai parar na UTI, porque você tem que aconselhar uma pessoa ao ministério. Mas é quando o poder de Deus vai ser revelado através de você.
Vamos orar. Pai, algumas pessoas estão com as mãos no coração, Senhor. Eu não sei em qual momento da vida elas estão passando, Pai. Eu não sei, Jesus, se elas começaram a seguir e pararam. Eu não sei, Jesus, se elas na verdade nunca compreenderam o que era te seguir. Eu não sei, Jesus, se elas simplesmente te serviam, queriam estar na igreja por um rito, porque foi ensinada na infância, porque aprendeu que tinha que ser assim. Eu não sei, Jesus, se elas estavam paradas porque o Senhor já tinha realizado o que elas queriam. Eu não sei, Jesus, se elas tinham se aposentado na fé. Eu não sei, Jesus, mas elas estão com a mão no coração, dizendo que enquanto a morte não chegar, elas estarão proclamando Jesus nesta terra. E que até a morte, elas querem que seja uma morte que glorifique e testemunhe do poder do Senhor nesta terra. Pai, eu declaro, Senhor, sobre esta igreja, Senhor, um momento novo, onde nós nos levantaremos corajosamente, para te seguir, para te servir, para caminhar contigo, Jesus, para manifestar o reino de Deus nesta terra, para dizer às pessoas que há esperança, que há restauração, que há mudança de vida, que os cegos ainda podem ver, que os surdos ainda podem ouvir, que os paralíticos ainda podem andar, que as pessoas ainda podem ter uma vida nova, livre dos seus pecados, livre de toda condenação, livre de todo o peso de Satanás na vida delas. Senhor, e nós vamos transformar esta cidade, nós vamos transformar este bairro, nós vamos transformar esta geração em uma geração que parece perdida, que o Evangelho parece morto, mas o Evangelho vai estar vivo em nossos corações, vivo nesta igreja, vivo nestas pessoas, e nós anunciaremos o poder, a glória e a majestade do nosso Deus, e as pessoas vão dizer, eles são fanáticos, e nós diremos, é tudo para a glória de Deus, amém, amém, amém. Se você pode cantar essa música, porque tudo é porque Ele vive, fique de pé, meu irmão. Sei.